Olá, como vai? A Escritura nos diz no Evangelho segundo Joel. Por que Evangelho? Evangelho significa boa nova. E esse profeta chamado Joel escreveu no seu livro, capítulo 1, verso 8, o seguinte: Planteiem como uma virgem em vestes de luto, que lamenta pelo noivo da sua mocidade, que traz lamento pelo noivo da sua juventude. O título dessa reflexão em forma de devocional é Uma Noiva em Vestes de Luto. Imaginemos, uma moça conheceu o rapaz, nesse mesmo dia ela sente o seu coração aquecido como nunca antes, está apaixonada. O jovem também experimenta o mesmo sentimento. E em meio a essa paixão, eles marcam o casamento. A noiva, ela, prepara o enxoval e também não só o enxoval no meio do noivado, mas também para um futuro casamento, sendo assim uma futura esposa. Ele se preocupa com a compra da mobília da casa, mas na véspera do casamento, algo trágico acontece. Aquele jovem foi para o trabalho e uma pedra rola do alto de uma montanha e vem contra a sua vida, ceifando o seu viver. O rapaz morreu. No dia seguinte, aquela jovem, já com seu vestido de noiva preparado para aquilo que seria um dia festivo, ela deixa o vestido de noiva no guarda-roupa e vai ao sepultamento do seu noivo. Só que ela vai não com as vestes brancas de uma noiva, mas ela vai em vestes de trevas, ela vai em vestes de luto. Fica a pergunta: qual será a intensidade da dor que ela traz no peito? Qual será a dor, como será o seu pranto, suas lágrimas, suas noites mal dormidas dali para frente? Joel está usando essa história. E usando uma história prática para mostrar como deveria ser a dor pela reincidência no pecado. É muito perigoso um vício ao pecado, porque o pecado ele pode se tornar para mim e para você um hábito. E um hábito que vai nos conduzindo à morte e à morte lenta. Curiosamente, essas reincidências vão fazendo conosco que o coração fique cada vez mais insensível, principalmente às coisas espirituais e às coisas do Senhor. Isso eu digo para aqueles que foram por Cristo despertados, que têm a vida de Deus, porque aqueles que não têm já vivem fisicamente, realmente, uma vida em saúde muitas vezes, mas estão mortos espiritualmente. Porém, para este que foi salvo por Cristo, a dor pelo pecado, ela precisa acontecer não sendo formal. Também essa dor pelo pecado não pode ser exclusivamente uma dor litúrgica, ou como alguém diz, uma dor cerimonial, uma dor que realmente parece muito mais com remorso do que com arrependimento. Me lembro de Pedro. Pedro chorou depois de negar a Cristo 3 vezes. E ele chora, e aquele choro de alguma forma foi um choro amargo, diz Lucas 22:62. E a partir dali aquele homem nunca mais foi o mesmo, ele se arrependeu. E também, como disse Amós, no capítulo 8, verso 10, é pranto em arrependimento como aquela noiva vestida de luto, ou como os pais que em um dia de luto estão ali por um filho único. Está em Amós capítulo 8, verso 10. Fica 2 verdades práticas para a minha vida e para a tua, meu irmão, nessa bendita reflexão. Primeira delas, façamos de tudo para não viver no pecado. Faça de tudo para não ser dominado pelo pecado. Pecador somos, porém, faça de tudo para não viver habitualmente na prática pecaminosa e tendo assim uma consciência nesse tempo final cauterizada. A segunda verdade é que quando pecarmos, se pecarmos, nós temos um advogado junto a Deus, Jesus Cristo, nosso Salvador, o nosso Senhor. E que se pecarmos, que também possamos chorar os bons choros do arrependimento, mas arrependimento sem cera, arrependimento sincero, arrependimento que nos conduz a novas práticas, a uma nova vida, com a vida restaurada e para a glória de Deus. Que Deus te abençoe e pense nisso, porque, como disse Joel, o pranto como uma virgem, com vestes de luto e que lamenta pelo noivo da sua juventude, tem sido a realidade de muitos.
e que Deus encha o teu coração de esperança com esse confronto, mas que haja mudança para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo.